Hoje teremos um relato impressionante, aonde os avós da nossa escrita sofreram um ataque feroz da fera maldita. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Lourdes Ramos. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu com os meus avós no ano de 1982, no interior de São Paulo. Minha avó tinha 6 filhos. E a filha, a caçula dela, estava com 1 mês de vida apenas. Como era época de quaresma, minha avó orientava meu avô, dizendo para ele que não era uma boa ideia caçar durante a quaresma. Aqui nessa época, o mal estava livre, leve e solto. Claro que o mal sempre anda nas espreitas de RP, mas em época de quaresma, o mal ganhava força redobrada. E minha avó, como uma boa descendente indígena, dizia que já tinha visto muitas coisas nessa vida e sabia muito sobre o sobrenatural. E tudo que ela falava era batata. Meu avô teimoso dizia que isso era conversa fiada, que o povo enfiava essas coisas na mente das pessoas e ficava fazendo picuinha. Minha avó se revoltou, dizendo que a única pessoa que ela conheceu e que fazia picuinha era a mãe dele. Porque ela não fazia picuinha nenhuma, ela estava alertando ele do perigo, que era uma coisa completamente diferente. Mesmo com todo o aviso da minha avó, o meu avô, por volta de 9 horas da noite, num certo dia, resolveu caçar. Assim que o meu avô saiu, minha avó colocou os filhos na cama. Na época do relato, minha mãe estava com 6 anos de idade. E ela e os irmãos dormiam no quarto ao lado dos meus avós. Certa hora da noite, minha mãe acordou. Ouviu um barulho estranho na janela do quarto, então minha mãe levantou e foi chamar minha avó. E deu de cara com a minha avó, que vinha vindo no corredor, pois também ouviram o barulho. E já estava indo para o quarto onde minha mãe e seus irmãos ficavam para ver o que estava acontecendo. Minha avó, muito assustada, espiou pelas frestas da janela para ver se conseguia ver o que estava lá fora. Só que ela não conseguiu identificar a princípio o que era, pois estava muito escuro e aquilo que estava lá fora estava fazendo uma grande sombra na janela que tampava a visão da minha avó. Minha avó notou que, seja lá o que fosse, era grande, muito escuro e fedia carniça pura. Tinha uma respiração ofegante e foi aí que minha avó disse para minha mãe bem baixinho: "Vamos, filha, me ajude a levar seus irmãos para o meu quarto. Isso que está aí, do lado de fora da janela, não é gente não. Vamos levar seus irmãos bem devagar, pois essa janela desse quarto não é forte. Já a janela do meu quarto é nova e bem mais resistente. Vai ser muito mais difícil dessa coisa conseguir derrubar aquela janela." Foi aí que minha avó e minha mãe levantaram e levaram os meus tios e tias para o quarto da minha avó. E minha avó pediu para que a minha mãe ficasse cuidando dos meus tios e tias. Assim que minha avó saísse, era para minha mãe trancar a porta e só abrir quando a minha avó mandasse. Aquilo começou a se jogar na janela do quarto da minha mãe. E minha avó disse para minha mãe que ia chamar a atenção do bichão para que ele saísse da janela. E repetiu para minha mãe: "Aconteça o que acontecer do lado de fora dessa porta, não abra a porta até eu mandar." Três dos meus tios estavam acordados. E minha avó tinha certeza que aquilo que estava lá fora queria o bebê. E antes da minha avó sair do quarto, minha mãe perguntou para minha avó a seguinte coisa: "Mãe, que bicho é esse? Tão esperto que tenta derrubar uma janela para entrar na casa alheia." Aí a minha avó resolveu responder para minha mãe. E ela falou:
esse bicho do capeta é um lobisomem, minha filha. E minha mãe sempre dizia que essa tinha sido a primeira vez que ela ouviu falar da fera. Então a minha avó, vendo que a minha mãe ficou sem entender nada, resolveu explicar para minha mãe o que era um lobisomem. E ela disse: veja bem, minha filha, esse ser é um ser amaldiçoado. De dia ele aparenta ser o homem comum, como o seu pai. E à noite ele vira um tipo de cachorro enorme que sai fazendo mal às pessoas. Bom, GRP, foi o jeito que a minha avó conseguiu explicar para uma criança de 6 anos o que era fera. Minha mãe ficou com muito medo, mas minha avó disse para ela que era para ela confiar em Deus, que Deus não ia nos desamparar. E foi aí que a minha avó saiu do quarto e minha mãe trancou a porta. A fera estava arranhando a janela do quarto da minha mãe e dos irmãos, fazendo um barulho estranho, como se tivesse engasgado. Minha avó, que era cearense, foi até a cozinha, pegou 2 panelas e foi para a sala, e começou a bater uma panela na outra. Da onde ela tirou essa ideia, eu não faço a mínima ideia, GRP. Mas que chamou a atenção do bichão, chamou. Foi dito e feito. O dito cujo do peludo correu rapidamente para a porta da sala e se jogou na porta da sala. Minha avó encostou a poltrona na porta para reforçar. E depois de se jogar algumas vezes na porta da sala, o peludo parou na escada da varanda. E parecia que aquilo estava vomitando alguma coisa, GRP. Foi aí que a minha avó resolveu espiar pelas frestas da janela e pôde finalmente ver o que era aquilo. E confirmou que realmente aquilo era um lobisomem. O ser estava como que sentado, vomitando. Era enorme, tinha pelos pretos, a face era uma mistura de ser humano com cão. Pensa no bicho feio. Minha avó dizia que aquilo era extremamente feio. Tinha garras longas e afiadas. E foi aí que a minha avó entrou em pânico, pois o que ela ia fazer sozinha em casa com 6 filhos pequenos, GRP? E na hora ela pensou: nossa, o meu marido foi caçar e quem acabou virando caça fomos nós. Depois de vomitar tudo que tinha direito, aquela coisa horrenda e peluda, levantou e começou a arranhar a parede da casa. Saiu arranhando as paredes da casa de fora a fora, dando a volta na casa toda, como se estivesse a coagir a minha avó e a sua família. Minha avó disse que sentiu na hora que aquela coisa era extremamente inteligente, e para minha avó aquele ser era demoníaco. E assim que aquilo se jogou na porta novamente, minha avó escutou um tiro. E aquilo saiu correndo, e em seguida minha avó escutou mais 3 tiros. E logo meu avô apareceu. Ele tinha retornado da caçada, então deu um tiro de alerta para cima quando avistou o lobisomem na porta da sala da casa dele. E o bicho se afastou. Segundo meu avô, ele deu um tiro de alerta, pois ficou com medo de acertar a minha avó ou os filhos dele. E o tiro de alerta afastou o bicho da casa, e aí sim meu avô meteu bala no bichão, que ao ser alvejado correu para o matagal. Meu avô tinha certeza que tinha acertado o desgraçado do peludo. Minha avó contou o sufoco que passou para o meu avô, e o meu avô ficou em alerta o resto da madrugada. Pela manhã, dava para ver o estrago nas paredes e na janela, pois eram paredes arranhadas e a janela do quarto das crianças amassada. E até mesmo eles avistaram o vômito da criatura que estava lá fora. E era várias partes de animais, uma coisa nojenta. O meu avô limpou tudo e desconfiava de quem poderia ser a fera, GRP, pois no dia seguinte ao ataque, um vizinho que morava ali próximo desapareceu do nada, do dia para a noite. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Do mesmo jeito que ele chegou, ele sumiu, e o cara era deveras estranho. Outra coisa que reforçou essa hipótese, GRP, é que a minha avó tinha certeza que a pessoa que se transformava no bicho conhecia eles e morava próximo, e sabia que o meu avô tinha saído para caçar e que a minha avó estava sozinha em casa com as crianças, e aproveitou para atacar, tendo ciência que uma mulher sozinha com 6 filhos não seria páreo para um lobisomem.
Depois daquele dia, nunca mais o dito cujo do peludo voltou, graças a Deus, e a paz reinou na casa dos meus avós, que jamais esqueceram aquela noite maldita. Tem gente que é pura maldade, GRP. Esse lobisomem era um covarde, maligno, maldito, que agiu na surdina e mereceu as balas que recebeu do meu avô. Agradeço a você por narrar meu relato, sou fã do seu canal. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Lourdes Ramos. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Lourdes Ramos, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.